E então fomos para essa feira, então organizamos um grande campo de futebol de 6 por 10 e os cachorros robôs, eles jogaram futebol, quer dizer, houve uma partida de futebol entre os robôs. Isso gerou um interesse muito grande da mídia e nós realmente aproveitamos isso para fazer o nosso marketing. Nós participamos também das feiras de motorhomes, de trailers, feiras de turismo, todos os aspectos do turismo para então fazer o nosso marketing. Nós também estamos presentes em aeroportos, em estações de trem. Agora é necessário ter cuidado, não é? No sentido de não pagar muito caro, não é? No aeroporto, por exemplo, fazer mídia, fazer publicidade no aeroporto, isso é caríssimo, não é? É necessário negociar bem para, então, ter um custo-benefício bom. Então, sempre é bom ver isso nos aeroportos. Quando a gente chegou aqui em Salvador, no aeroporto, então, logo que a gente entrou no saguão, a gente viu um grande painel com uma promoção, né, um marketing, chamando a atenção para a Copa do Mundo. Então, isso é fantástico. Exatamente é isso que tem que ser feito. Então, é necessário pensar realmente como fazer o marketing internacionalmente. E é necessário encontrar os caminhos e as maneiras e os canais, não é, da sua própria cidade e com o exterior. Então, o nosso estado da Renânia-Palatinado, então, por exemplo, entrou em contato com todas aquelas empresas que eram filiais de multinacionais e tentando também fazer o marketing através dessas empresas que tinham filiais de empresas multinacionais em cada estado. A internet é uma mídia que só tem crescido desde 2006. Nós realmente temos grande orgulho de utilizar a internet já naquela época, com toda a promoção e mostrando também o acesso à cidade, mapas da cidade, como se locomover na cidade. E hoje em dia temos, inclusive, temos ainda as mídias sociais, então é necessário aproveitar isso. O efeito multiplicador é enorme e por isso que isso é tão importante. E também o que gerou uma grande repercussão, nós convidamos jornalistas do mundo todo. E a nossa central alemã de turismo, que seria o equivalente à Embratur aqui no Brasil, não é? Então, eles nos ajudaram e nos apoiaram. Não estou falando de jornalistas esportivos, estou falando de jornalistas de turismo, jornalistas de viagem, então, que nas suas publicações, na sua mídia, então, fazem artigos e reportagens. Isso não custa nada. Isso não custa nada. A única que custa, então, a hospedagem e a alimentação desses jornalistas da cidade. Então, em relação ao jornalismo, ao marketing interno, então, marketing interno tem a ver com o entusiasmo a conquistar os próprios moradores da cidade. Quer dizer, o cidadão, o morador da cidade precisa saber o que vai ocorrer na Copa do Mundo. Nós fizemos muitos eventos, muitas palestras. E sempre que possível, falamos também, convidamos associações, por exemplo, do trade, do turismo, a Associação de Hotéis, a Associação de Gastronomia. Então, esse tipo de associações, então, nós as convidávamos para fazer palestras. Então, nós realizamos 3 workshops abertos para os cidadãos, gerando muito interesse e onde as pessoas, então, podiam dizer também quais eram suas expectativas em relação à Copa e que projetos eles queriam. Fizemos também reuniões de vizinhos, não é? De moradores dos bairros. E eu acho que isso poderia ser feito aqui também. Então, o estádio nosso, a arena, ela fica num bairro residencial, um bairro comercial, como aqui também. Então, é necessário informar os moradores dessas áreas sobre o que vai acontecer, não é? Por exemplo, se vai haver impedimentos para chegar com o carro, então o morador da vizinhança que quer usar seu carro para chegar em casa tem que saber se vai haver alguma interdição do trânsito. Então, se houver uma boa informação, não vai haver problemas. Os colegas de Stuttgart tiveram 30 processos judiciais contra a prefeitura em função dos incômodos gerados para a população. Eles não informaram corretamente. Então, fazendo uma boa informação,
população, é muito bom, então, tentar informar bem a população para que eles se sintam motivados e participando. Fizemos também discussões, rodadas de discussões, e podemos falar, talvez, hoje à tarde ou amanhã sobre quem convidar para esse tipo de coisa. Então, fizemos também capacitações para motoristas de ônibus, para motoristas de táxi, para pessoal que trabalha em restaurantes. Então, na verdade, funcionou bem. Só com os taxistas não tivemos tanto sucesso em termos da capacitação. Fizemos também uma campanha de simpatia, não é? De criar simpatia. Então, estou falando uma campanha pró-simpatia. Então, estou falando do que fizemos em termos de marketing interno. Vemos aqui uma senhora, não é? E podemos perguntar, então, o que a senhora tem a ver com a campanha pró-simpatia na nossa cidade? Muito simples. A mensagem que nós queríamos transmitir era quando os visitantes vêm para nos visitar, então nós participamos. Então, esse é o primeiro poster, né? Temos aqui a senhora que está se produzindo para ir para a festa, né? Depois, 4 semanas depois, sempre nos últimos 6 meses antes da Copa. Então, a próxima campanha, nós estamos prontos para a Copa. Então, vemos que essa senhora ela está aqui folheando o dicionário, né? Então, também vamos nos preparar para receber bem os nossos visitantes, né? Limpando, fazendo limpeza. Então, quando o mundo vem até nós então preparamos aqui um ambiente acolhedor. Então, nós distribuímos esses pôsteres em diferentes lugares da cidade. Então, a próxima campanha foi quando o mundo vem para nós, então vamos servir, vamos fazer o melhor. Quando o mundo vem, então nós limpamos tudo. Então, a Copa do Mundo precisa ser uma coisa limpa, não é? É necessário que a cidade esteja limpa. Se eu fosse político, eu não sou político, eu sou funcionário da cidade. Então, o que eu diria aos moradores, aos cidadãos, seria: uma cidade tem que ser limpa, uma cidade tem que ser segura. Então, nós distribuímos pequenos bichinhos e a campanha mais bem sucedida que fizemos foi a última campanha, que quando o mundo chega até nós, a gente prepara, então, todo um ambiente acolhedor. Nós não tínhamos suficientes leitos de hospedagem. Então, precisamos, então, requisitar o setor privado. Bem, então as pessoas então se colocaram à disposição e receberam os hóspedes. E muitas pessoas nem quiseram receber nada, mas claro que em princípio era pago. Então foi uma campanha muito boa. Nós tivemos milhares de hospedagens em casas particulares. E se isso for de interesse para vocês, não sei se a gente pode falar mais sobre isso. Mas pelo que eu fiquei sabendo, vocês têm leitos de hotel suficiente. Então talvez não seja tão interessante. Mas é uma campanha que você pode ter um retorno muito grande também para a população local. Então, mais uma ofensiva de qualidade para o comércio, porque o comércio tem um papel muito importante e o comércio tem que participar. Nós tivemos 21 jogos iniciais. Então, você tem que cuidar para que as lojas fiquem abertas até mais tarde. Por exemplo, na Alemanha isso é quase impossível. Então, nós tivemos primeiro que organizar as licenças para isso. Então, essa foi outra abordagem que nós fizemos e teve também uma série de ações que vocês podem ver aqui. Nós fizemos semanas culinárias, nós fizemos cardápios multilingües, nós treinamos o pessoal de serviço, nós aumentamos a aceitação de cartões de créditos, e principalmente a decoração, né? As vitrines têm que estar todas
bem arrumadas. Então, isso também é muito difícil. O varejo também, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: quem vai pagar tudo isso? Então, você tem que negociar, você tem que mostrar para eles como eles vão se beneficiar, como eles podem aproveitar e fazer também propaganda para o seu negócio. Nós distribuímos material informativo gratuitamente aos hotéis, como plantas da cidade, mapas da cidade, folhetos sobre os eventos da cidade. E uma coisa que nós sempre voltamos a falar com relação à gastronomia, e nós falamos também para as federações e associações, vocês têm que manter uma estrutura de preços adequada. A Copa não pode levar a um aumento de preço que os hóspedes estrangeiros vão pagar mais caro, que na relação de custo-benefício não está mais de acordo, porque o visitante ele vai lembrar disso, ele nunca mais vai voltar. Na Alemanha a gente fala assim, que foi-lhe arrancado o couro, em bom português. Então, essa relação apropriada de custo-benefício do comércio, da gastronomia, da hospitalidade é importante. Nós fizemos também muita propaganda com os artigos de merchandising. Eles saíram muito bem. Nós também tivemos o problema de uma discussão com a FIFA, porque esses artigos com o logotipo da Copa só poderiam ser vendidos ou distribuídos através de empresas credenciadas na FIFA. Isso simplesmente, nós simplesmente não aceitamos isso. Nenhuma das cidades sede aceitou isso. Mas você pode ser também bastante inventivo e pode achar outros caminhos. Com relação ao marketing interno, nós vendemos muitos artigos da Copa e também informações para turistas. Todas as lojas que estavam perto do estádio, perto dos locais de public views, venderam muitos artigos da Copa. Isso é mais uma chance de você fazer um bom negócio também para o varejo. E no final, senhoras e senhores, e mesmo depois da Copa, nós ainda fizemos algumas ações que, por exemplo, nós fizemos um livro sobre a Copa e nós vendemos 15 mil exemplares desse livro, só como exemplo. Nós fizemos uma divulgação, uma publicidade também grande. Os grandes cartazes, nós mandamos fazer bolsas deles com aquele material e vendemos. Isso também foi vendido igual pãozinho quente. Então, chegando aqui ao final, sobre esse aspecto interno também, sobre esse marketing interno, é importante que você faça um design da sua cidade. Isso você pode começar bem antes da Copa. E você consegue transmitir muita mensagem. Nessa imagem, vocês podem ver, ali à esquerda, em cima, aquela bola ali, ela é feita com plantas, logo no início da cidade, na entrada da cidade, onde já está escrito, né, Copa 2006, já indicando esse evento. Muita gente chamou a atenção de muita gente isso, as pessoas quando chegavam na cidade. Então, aqui vocês podem ver aqui um campo de futebol, também com letreiros. Ali nós fizemos, vocês podem ver outra imagem ali, plantas imitando a taça da Copa, e nós fizemos 18 locais desse jeito, onde as pessoas passam todo dia. E vocês viram ali no filme, vocês viram ali um ônibus grande. Nós fizemos a decoração de todos os nossos ônibus da nossa empresa municipal de transporte. O próximo item, então, bandeiras para todos os lados, ou banners nas ruas, faixas nas ruas. Isso também é uma decoração muito boa, mas eu creio que isso aí é bem natural, bem fácil de se fazer. Agora eu gostaria de mostrar outros exemplos para você de arte no espaço público. Uma Copa, você pode também transportar arte com ela e viver, mas pensem também que, via de regra,
uma arte popular, não uma arte muito elaborada, muito sofisticada, porque você não tem um grupo-alvo para isso, mas a arte popular, sim. Vocês veem aqui um exemplo. Eu vi isso, eu copiei um pouquinho isso de Nova York, porque lá você não vê nenhum prédio que não tenha algum grande outdoor. E como nós temos grandes jogadores na nossa cidade, nós temos campeões de 5 Copas. Então, nós distribuímos as imagens desses jogadores, né, antigos e também jogadores novos. Então, isso foi uma coisa muito interessante para as pessoas. Nós tivemos também 2 ou 3 locais que não são muito bonitos e nós então escondemos um pouco esses locais com esse tipo de cartaz. Vou mostrar mais uma ação que nós fizemos. Então, é um hotel que não ficou pronto a tempo. O que nós vamos fazer com essa obra? Então, está simplesmente uma obra em construção semi-acabada. E você não pode obrigar uma empresa privada a fazer alguma coisa. Então, nós simplesmente escondemos aquela obra toda com grandes outdoors. Mais arte popular. Nós tivemos também, aqui nas praças, nós fizemos aqui os chamados 11 amigos, 11 estátuas ou bonecos de jogadores de futebol. Também numa praça perto do estádio, onde muita gente passa, nós colocamos ali bonecos de jogadores de futebol das 10 nações que jogaram na nossa cidade em bonecos gigantes. Isso até hoje ainda está lá. E muita gente vai lá e tira fotos com jogadores da Itália, da Austrália e de outros países. Então, onde um subterrâneo do metrô, que era muito feia, onde dezenas de milhares de pessoas passam ali. Nós fizemos arte luminosa, de que mudava a cada minuto, com cores diferentes e com cartazes também nas paredes laterais. O que eu queria mostrar também aqui do lado direito, esse grande prédio aqui, que é a nossa prefeitura. Vocês podem ver aqui, nós também aproveitamos isso, estava iluminado permanentemente com slogans da Copa. Bem, senhoras e senhores, nesse ponto eu vou encerrar minha apresentação. Nós temos também mais uma palestra sobre trabalho de imprensa e relações públicas e também tem a ver também com marketing, mas eu já disse inicialmente que a gente pode aprofundar qualquer assunto e apresentar com mais profundidade e principalmente discutir com vocês, porque isso é mais importante quando vocês tiverem perguntas. Então eu dei aqui uma visão geral, a grosso modo, sobre o trabalho que nós fizemos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado também, sinceramente, que ontem nós tivemos a oportunidade de conhecer Salvador, por isso que eu compreendi muita coisa a respeito da tarefa grandiosa que vocês têm aqui para fazer o marketing e promover a sua cidade para a Copa. Quando o prefeito de Munique me chamou e perguntou se eu poderia assumir a responsabilidade pela preparação da Copa para a cidade de Munique, eu falei sim, com todo prazer. Aí ele me perguntou, você entende alguma coisa de futebol? Eu não entendo não. Mas eu creio que eu não preciso entender de futebol. Porque do que se trata? Qual que é a tarefa? Porque é a mesma situação de vocês aqui. O que vocês fazem como cidade sede? É uma questão que nós também conversamos com o senhor Leonel sobre isso. Por que Salvador é uma cidade-sede da Copa? Por que vocês se candidataram? Por que vocês queriam ter a Copa aqui, os Jogos da Copa aqui na sua cidade? Vocês sabem isso? Se você perguntar ao pessoal do setor de esporte, eles falam, não, claro, nós queremos futebol. Futebol tem que vir para a nossa cidade. E se você fala isso no Brasil, eu não sei se vocês vão me olhar meio assustados,
porque o Brasil é número 1 em termos de futebol no mundo, né? Então isso nem não é uma pergunta que nem se faz. Mas na Alemanha, os meus colegas do Ministério do Esporte, eles também falaram, não, futebol tem que ir para Munique. Nós temos uma tradição lá muito grande. E ontem eu já não tinha tanta certeza se a Alemanha é uma nação do futebol, porque a Alemanha estava ganhando de 4-0 depois de 60 minutos contra a Suécia, e depois de 90 minutos estavam 4-4. Então, os últimos 30 minutos eles praticamente não jogaram mais. Mas deve ter sido horrível. Eu não acompanhei o jogo. Se eles continuarem assim, talvez eu esteja aqui depois na Copa, mas não a seleção alemã. Mas o que eu quero dizer com isso, que a primeira coisa que nós fizemos é que ter toda a clareza por que nós queremos ter a Copa em Munique. É claro que nós queremos ter bons jogos, mas o segundo item nós naturalmente também queremos nos beneficiar disso. Não apenas ter bons jogos na cidade. Nós queremos tornar Munique conhecida no mundo e nós queremos também comemorar junto com a população de Munique. A FIFA, já que o tema aqui é marketing, a FIFA nos deu um grande catálogo sobre os direitos de marketing. Provavelmente vocês têm isso também. E a questão é o quanto que isso tem a ver com o que vocês querem fazer para fazer o marketing da sua cidade, para vender a sua cidade, onde vocês podem atuar de maneira autônoma. O meu colega falou sobre aquele filme, porque a FIFA dá o direito a cada cidade, provavelmente aqui também é assim, de antes dos jogos mostrar um filme de divulgação da sua cidade. Eu fiz esse filme publicitário com muito prazer, mas se eu tivesse feito isso somente para o estádio, somente para a FIFA, eu diria que eu joguei dinheiro pela janela, porque quando o jogo começava às 18 horas, eles mostravam o nosso filme 2 horas antes, quando tinham poucas pessoas no estádio, e não aqueles milhares de pessoas, porque quem viu o filme maior, o grande público viu só o filme dos patrocinadores e não o nosso filme. Por que eu digo isso logo no início? Porque vocês talvez possam ver isso na minha apresentação, que é muito importante que vocês façam coisas que são importantes para a sua cidade. É claro que vocês têm que fazer muita coisa que vocês também acordaram com a FIFA, mas o pensamento básico tem que ser sempre a sustentabilidade. O que nós vamos fazer para a cidade? Isso vai ser útil depois da Copa? Isso também se aplica para o marketing. Esse filme vai ser útil depois? Isso vale também para a infraestrutura, para medidas de segurança, para a ampliação da mobilidade urbana, para os estádios. Isso vai ser útil para nós depois da Copa? É claro que com relação ao estádio de vocês, que é um estádio muito bonito, certamente ele vai ser muito útil para vocês. Mas sempre tem determinados requisitos que você tem que pensar bem se isso vai ser necessário depois da Copa. Depois de eu mostrar a apresentação, eu quero mostrar rapidamente o filme que nós, na época, mostramos, o filme que nós mostramos na época no estádio.
A logomarca que vocês viram no fim, Munique ama você, é a logomarca que nós desenvolvemos para a Copa do Mundo, para a cidade de Munique, mas que queremos continuar utilizando e utilizamos até hoje. Então, eu pensei com o que eu poderia começar hoje. O meu colega, ele deu um panorama geral e já apresentou campanhas e ações de marketing. Eu trouxe uma apresentação que trata da campanha de hospitalidade, mas eu gostaria de mostrar essa apresentação, talvez hoje à tarde ou mais tarde, porque eu preferiria mostrar agora uma apresentação que tem como título Fatores de Sucesso e que versa mais sobre aspectos gerais e não apenas sobre a campanha da hospitalidade. Então, essa é a apresentação, Fatores de Sucesso. Então, não é essa a apresentação, é a outra, por favor, que eu queria mostrar agora. Eu acho que agora já entrar em detalhes sobre a campanha da hospitalidade, se houver interesse, então poderíamos realmente falar mais sobre isso hoje à tarde. Pelo que eu sei, vocês gostariam de ouvir sobre marketing, não é? Sobre desenvolvimento de marcas, mas eu gostaria primeiramente de falar sobre o que eu acho que são os fatores fundamentais de sucesso para garantir, então, ou para assegurar o sucesso de uma Copa do Mundo. Às vezes, nós ontem tínhamos falado que o Brasil é fantástico em termos de organizar mega eventos. Então, não se trata, na verdade, só de organizar um grande mega evento. Vocês que sempre comemoram o Carnaval, não é? No Carnaval, então, tem milhares de pessoas na rua, vocês têm todas as questões de segurança para levar em consideração, vocês sabem que as pessoas gostam. Em Munique, nós temos experiências com o Oktoberfest de Munique, que recebe durante 2 semanas 6 milhões de pessoas, não apenas 6 milhões de pessoas, mas 6 milhões de pessoas que bebem e bebem muito. E o mais importante no Oktoberfest é beber cerveja, mas todos nós sabemos que quando as pessoas realmente, quando o consumo de cerveja é muito grande, então eles talvez não se comportem tão bem depois disso, né? Então é necessário realmente tomar cuidado para que as pessoas cheguem em casa com segurança para fazer com que o transporte funcione bem. Então eu acho que as nossas 2 cidades têm muita experiência com esse tipo de grandes eventos. O que é importante numa Copa do Mundo? Quando na Alemanha foi feito o sorteio das seleções, quais seleções vão jogar em que cidades? A Alemanha, nas eliminatórias, então, não teve o Brasil como seleção, mas a Arábia Saudita. Então, os meus colegas do Ministério do Esporte diziam, mas que coisa ruim, isso é horrível, a Arábia Saudita. O Brasil, a seleção do Brasil, isso seria fantástico. A Arábia Saudita não é um país com tradição no futebol. O Brasil veio depois, porque o Brasil avançou, não é? E, então, o Brasil acabou, sim, jogando em Munique, mas do ponto de vista econômico, a Arábia Saudita foi, na verdade, uma coisa muito boa. E apenas algumas horas depois que ficou claro que a Arábia Saudita iria jogar em Munique, todos os nossos hotéis 5 estrelas estavam completamente lotados. Vieram milhares de cidadãos e de pessoas da Arábia Saudita. E, em geral, nós calculamos que um turista normal gasta 170 euros, incluindo a hospedagem, por dia. Um turista da Arábia Saudita, gasta 500 euros por dia. Isso do ponto de vista econômico apenas. Então, um cartola, por exemplo, alguém que tem a ver apenas com o esporte, então vai dizer, que pena. Mas eu também sou responsável pelo desenvolvimento econômico de Munique, então aí eu vejo as coisas de outra maneira. Então, não podemos dizer que é apenas por causa da Copa do Mundo, mas desde a Copa do Mundo, o número de turistas provenientes da Arábia Saudita aumentou enormemente e temos também muitos turismo de saúde,
de saúde, pessoas da Arábia Saudita que vêm para Munique para se tratar, não é, nos hospitais e nos nossos serviços de saúde. Então, utilizamos esse fato para tornar Munique conhecido entre o pessoal da Arábia Saudita. Então, essa apresentação, devido ao pouco tempo, não foi possível traduzi-la para o português. A apresentação sobre a campanha da hospitalidade está assim em português, mas vamos então ver se conseguimos fazê-la traduzir e depois então distribuir mais. Mas inicialmente eu queria falar sobre por que quisemos fazer a Copa do Mundo e ser cidade sede. Um motivo era se então a cidade quer ser anfitriã de um mega evento juntamente com a cidade, então conquistar a adesão dos cidadãos e moradores, então isso significa gerar orgulho, não é, entre as pessoas em ser cidade-sede. Isso contribui para a coesão, não é, dos cidadãos, dos moradores da cidade, mas isso requer também muita comunicação, muita informação e também fazer um planejamento que inclua a população. A segunda razão pela qual nós temos interesse em ser cidade-sede é tornar Munique mais conhecido no mundo. A Copa do Mundo em si é muito conhecida, sempre se sabe os países em que são realizadas a Copa, mas depois de algum tempo ninguém mais se lembra das cidades. Por exemplo, na França, a Copa do Mundo da França, quais eram as cidades-sede? Na Alemanha, quais eram as cidades-sede? Em geral, a gente se lembra que foi uma festa do futebol maravilhosa, uma boa Copa, mas em geral ninguém se lembra quais foram as cidades-sede. Então, como cidade anfitriã, é importante mostrar para o mundo o que é especial em relação à sua cidade. Então, nós tentamos mostrar o que faz a diferença em termos de Munique. Com relação a vocês, o que é diferente aqui em Salvador, o que diferencia Salvador do Rio de Janeiro, de Fortaleza, por exemplo. Aqui, algumas informações sobre Munique, para vocês saberem qual é a cidade da qual eu venho. Então, nós estamos convencidos de que Munique é a cidade mais bela do mundo. Talvez vocês, aqui de Salvador, possam dizer e estar convencidos também de que Salvador é a cidade mais bonita do mundo. O que eu vi ontem, realmente estou prestes a me convencer ou a ser convencida, mas continuo mesmo assim com a convicção de que Munique é a cidade mais bela do mundo. Vivem muitas nacionalidades em Munique, muitos países. Nós somos uma cidade aberta, somos uma cidade hospitaleira e temos também muitas tradições, mas também somos uma cidade moderna e também temos muito a oferecer em relação ao futuro. Brevemente, a cidade de Munique, ela tem 1.360.000 habitantes, mas a Grande Munique tem perto de 3 milhões de habitantes. Nós temos, entre os nossos cidadãos e cidadãos que moram em Munique, tem muitos oriundos de outros países, são imigrantes e com a primeira geração, então morando em Munique. 36% da população, então, é oriunda de outros países. Em 2006, tivemos 8,5 milhões de pernoites. E os pontos mais importantes pelas quais Munique é uma cidade tão aceita, tão querida, é também as cervejarias. As cervejarias, os parques. Então, isso é uma coisa única que nós temos. Os jardins, não é? A cervejaria